madrugada do dia 12 de outubro de 1978, os corredores do lendário Chelsea Hotel, em Nova York, foram tomados por sons inquietantes. Fala, pessoal. Bem-vindos ao News Web Doc. Antes de começarmos essa história cheia de mistério e tragédia, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais conteúdos incríveis para vocês. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, suas teorias e o que mais você gostaria de ver por aqui. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ecos de vozes alteradas e ruídos estranhos vinham de um dos quartos. Um cenário que para aquele ambiente não era exatamente uma novidade. Afinal, o hotel era um refúgio para artistas, músicos e boêmios que viviam intensamente. No entanto, naquela noite, os barulhos tinham um tom diferente. Algo sombrio estava acontecendo. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a verdade veio à tona de forma brutal. No chão de um dos quartos, jazia o corpo sem vida de Nancy Spungen, namorada do baixista dos Sex Pistols, Sid Vicious. O que realmente aconteceu entre aquelas quatro paredes se tornaria um dos casos mais chocantes da história do rock. Mas antes de falarmos sobre aquela noite fatídica, precisamos entender quem foi Nancy Spungen. Nascida em 27 de fevereiro de 1958 na Filadélfia, sua vida já começou marcada por desafios. Desde o primeiro instante, ela precisou lutar para sobreviver. Durante o parto, sofreu uma grave falta de oxigenação devido ao cordão umbilical enrolado no pescoço e precisou permanecer no hospital por 8 dias, sob cuidados médicos rigorosos. Durante esse período, o contato com os pais foi mínimo, uma ausência que, segundo especialistas, pode influenciar profundamente o desenvolvimento emocional de uma criança. Para sua mãe, esse afastamento precoce pode ter sido o primeiro de muitos fatores que moldaram a personalidade intensa e turbulenta de Nancy. Ao longo dos anos, ela se tornaria uma figura controversa, vivendo em uma espiral de excessos e rebeldia que a levaria a um destino trágico. Desde muito pequena, Nancy Spungen demonstrava um comportamento fora do comum. Era um bebê inquieto, difícil de acalmar e propenso a crises de choro intensas que pareciam não ter explicação. Seus pais tentaram de tudo para confortá-la, alimentá-la, embalá-la no colo, levá-la para passeios, deixá-la chorar para ver se acalmava. Mas nada funcionava. O desespero foi tanto que, com apenas 3 meses de vida, os médicos prescreveram um medicamento extremamente forte, não recomendado para bebês. Mesmo assim, a agitação de Nancy não diminuía. Conforme crescia, seus acessos de raiva se tornavam mais evidentes. Ela exibia uma personalidade desafiadora e parecia ter dificuldades em lidar com a frustração. Quando contrariada, reagia de forma explosiva, jogando objetos, gritando ou manipulando as situações a seu favor até conseguir o que queria. Seu comportamento também refletia nas relações familiares. Com sua irmã mais nova, Susan, demonstrava uma certa rivalidade, enquanto com o irmão caçula, por algum tempo, parecia ser mais afetuosa. No entanto, à medida que percebia a atenção da família voltada para ele, começou a expressar seu descontentamento de formas intensas. A escola nunca foi um ambiente onde Nancy se sentisse confortável. A falta de interesse e a dificuldade em se conectar com os colegas a levaram a faltar constantemente. Em determinado momento, simplesmente parou de frequentar as aulas, o que resultou em sua expulsão. Além disso, começou a relatar que via coisas estranhas, mas suas alegações eram descartadas como fruto da imaginação ou sonhos confusos. Preocupados com sua instabilidade emocional, seus pais buscaram ajuda médica, mas encontraram um sistema despreparado para lidar com seu caso. A maioria dos psiquiatras minimizava a situação, atribuindo seu comportamento a uma fase da adolescência ou à necessidade de mais atenção e carinho. Quando finalmente encontraram um especialista que reconheceu a gravidade do problema, a resposta foi desoladora. Já era tarde demais para um tratamento eficaz. Essa falta de direcionamento deixou sua mãe frustrada e impotente. Afinal, a família havia tentado buscar ajuda repetidamente, mas sempre recebia respostas superficiais. No fim, Nancy foi encaminhada para uma escola especial,
voltada para alunos com necessidades diferenciadas. Mas seu caminho já estava traçado, e sua trajetória só se tornaria mais turbulenta nos anos seguintes. A adolescência de Nancy Spungen foi marcada por desafios intensos. Buscando um ambiente onde ela pudesse se adaptar melhor, seus pais a matricularam em uma escola especial, acreditando que isso poderia ajudá-la a desenvolver habilidades sociais e encontrar um espaço onde se sentisse aceita. No entanto, o ambiente disciplinado do internato não funcionava do jeito que ela esperava. Diferente de casa, onde conseguia manipular situações e impor sua vontade, ali suas explosões de raiva não eram toleradas. Quando seus pedidos eram negados, sua frustração crescia de forma descontrolada. Em um momento crítico, Nancy tentou entrar em contato com os pais para exigir que intercedessem por ela. Mas, ao não conseguir falar com eles, tomou uma atitude extrema e tentou tirar a própria vida. Ao ser encontrada e socorrida, culpou seus pais pelo ocorrido, alegando que, se tivessem atendido ao telefone, nada daquilo teria acontecido. O episódio evidenciava sua tendência a manipular as pessoas ao seu redor e a extrema fragilidade emocional que a acompanhava desde a infância. Foi nesse internato que Nancy teve o primeiro contato com substâncias ilícitas. Muitos dos alunos faziam uso de medicamentos controlados, e logo ela percebeu que poderia tirar proveito da situação. Criou uma espécie de comércio clandestino, trocando remédios entre os estudantes e obtendo drogas de um fornecedor local em troca de itens de valor. Para conseguir o que queria, começou a furtar joias da própria mãe, que usava como moeda de troca. Suas experiências com drogas pesadas como LSD começaram ainda nessa fase. Durante esse período também teve seu primeiro relacionamento sério com um jovem chamado Jeff, integrante de uma banda. A paixão pela música cresceu a partir daí, e ela desenvolveu um talento quase intuitivo para identificar quais bandas estavam prestes a estourar, antes mesmo de se tornarem famosas. Esse dom fez com que muitos a vissem como alguém com um olhar apurado para a cena musical. No entanto, sua instabilidade emocional atingiu um novo patamar quando, convencida de que estava grávida, tentou realizar um aborto sozinha, utilizando um objeto metálico. O procedimento caseiro resultou em uma grave hemorragia, e ao ser socorrida, os médicos constataram que ela nunca esteve grávida. O episódio deixou sequelas físicas e evidenciou ainda mais sua fragilidade psicológica. Apesar de todos os desafios, Nancy possuía uma inteligência acima da média e concluiu o ensino médio mais cedo que seus colegas. No entanto, pouco antes disso, um psiquiatra finalmente diagnosticou o que muitos ignoraram por anos. Ela sofria de esquizofrenia. Após o término com seu namorado do ensino médio, ingressou em uma universidade, mas sua passagem por lá foi turbulenta. Foi presa por posse de drogas e, posteriormente, flagrada escondendo bens roubados no dormitório. Como consequência, foi expulsa e banida do estado onde estudava, o Colorado. Sem perspectivas e enfrentando uma relação cada vez mais conturbada com os pais, Nancy tomou uma decisão drástica. Fugiria de casa e recomeçaria a vida em Nova York, mesmo sem um plano concreto de sobrevivência. Para se sustentar em uma cidade cara, recorreu ao trabalho sexual e chegou a escrever sobre música de forma independente. Também trabalhou em lojas de roupas, mas foi nesse período que mergulhou ainda mais no mundo do rock. Nancy se tornou uma figura constante nos bastidores de shows, acompanhando bandas em turnês e se aproximando dos músicos. O que começou como admiração, logo se tornou uma obsessão. Ela estava determinada a estar perto da cena musical a qualquer custo, e sua jornada no submundo do rock estava apenas começando. Nancy Spungen logo se tornou uma figura conhecida no cenário musical, circulando entre bandas que estavam em ascensão e conquistando notoriedade entre músicos e fãs. Seu envolvimento com grupos icônicos da época, como Aerosmith, New York Dolls e Ramones, fez com que ela se tornasse presença constante nos bastidores das turnês. Sua influência no meio musical cresceu tanto que, em dezembro de 1976, ela embarcou em um voo com a banda Heartbreakers rumo a Londres, onde sua vida tomaria um novo rumo. Foi na capital britânica que Nancy cruzou o caminho dos Sex Pistols, uma banda que naquele momento
Ainda estava construindo sua reputação. E foi ali também que ela conheceu o homem com quem viveria uma das histórias mais trágicas e intensas do punk rock. Sid Vicious. John Simon Ritchie, que mais tarde ficaria conhecido como Sid Vicious, nasceu em 10 de maio de 1957, em Lewisham. Sua infância foi marcada pelo abandono paterno. Seu pai prometeu se mudar com a família, mas nunca apareceu, deixando a mãe de Sid, Ann Ritchie, para criar o filho sozinha. Sem apoio e enfrentando uma depressão severa, Ann recorreu ao tráfico de drogas como forma de sustento, criando um ambiente instável para Sid desde pequeno. A vida dele tomou um novo rumo em 1973, quando conheceu John Lydon, o futuro Johnny Rotten. Os dois frequentavam a mesma escola e rapidamente se tornaram inseparáveis. Foi Lydon quem deu a Ritchie o apelido de Sid Vicious, inspirado em seu hamster de estimação chamado Sid. Certa vez, o roedor mordeu Ritchie, e Lydon brincou dizendo que ele era realmente perverso. Sid is really vicious. E o apelido pegou. Na adolescência, Sid e seus amigos levavam uma vida rebelde, invadindo prédios abandonados e fugindo das aulas. Ele se juntou aos Sex Pistols em fevereiro de 1977, após a saída do baixista original. Embora não fosse um músico experiente, sua personalidade agressiva e seu visual perfeitamente alinhado ao espírito do punk rock fizeram dele a escolha ideal para a banda. Sua presença reforçava a atitude caótica do grupo, que já começava a ganhar notoriedade pela irreverência e pelos conflitos. Porém, a vida de Sid fora dos palcos era marcada pelo uso de drogas e por um comportamento autodestrutivo. Ele frequentemente se envolvia em brigas, cortava a si mesmo e se afundava no consumo de substâncias pesadas. Seu envolvimento com heroína chegou a um ponto crítico quando ele contraiu hepatite devido ao uso de seringas contaminadas. Em um de seus shows mais caóticos, ele quebrou uma garrafa contra um fã, e estilhaços acabaram atingindo os olhos de uma jovem, deixando-a cega. O episódio resultou em sua prisão, mas, paradoxalmente, só fortaleceu a fama dos Sex Pistols. O comportamento explosivo de Sid muitas vezes fazia com que a banda fosse banida de tocar em diversos locais. No entanto, isso apenas reforçava a imagem de rebeldia que a cena punk tanto admirava. Quanto mais problemas a banda causava, mais crescia seu status como ícone do movimento. Foi nesse cenário de caos e autodestruição que Nancy Spungen entrou na vida de Sid Vicious, formando um casal que se tornaria um dos mais controversos da história do rock. Muitos viam Nancy de maneira preconceituosa, considerando-a apenas uma groupie, alguém obcecada por músicos e bandas. Mas na realidade seu relacionamento com Sid ia muito além da mera admiração pelo punk rock. Era uma relação intensa, marcada por dependência mútua, excessos e, inevitavelmente, tragédia. Nancy nunca se encaixou no perfil típico das groupies da época. Enquanto muitas tentavam se encaixar nos padrões de beleza convencionais, vestindo roupas estilosas e cultivando uma imagem sedutora, Nancy era diferente. Ela não fazia questão de agradar ninguém. Com cabelos castanhos desgrenhados e um comportamento explosivo, ela não tentava suavizar sua presença. Não queria ser vista como uma musa ou uma musa inspiradora. Ela era brutalmente honesta sobre quem era e sobre como vivia. Quando chegou a Londres, Nancy começou a frequentar os mesmos círculos que os Sex Pistols. O encontro com Sid Vicious aconteceu em 1976, e ao contrário de outros membros da banda, que viam nela uma influência destrutiva, Sid se sentiu imediatamente fascinado. Os dois se tornaram inseparáveis quase que instantaneamente. O empresário da banda, Malcolm McLaren, mais tarde afirmou que Nancy ensinou a Sid tudo o que ele sabia sobre drogas, sexo e o estilo de vida autodestrutivo de um roqueiro underground. O problema foi que, ao invés de apenas adicionar novas experiências à vida de Sid, Nancy intensificou o que já era um comportamento preocupante. Ele sempre teve um lado agressivo e autodestrutivo, mas agora isso parecia amplificado. Relatos da época descrevem Nancy incentivando Sid a ser cada vez mais violento. Uma testemunha disse ter visto Nancy dizer a ele para empurrar uma fã escada abaixo em um bar. Sem hesitar, Sid obedeceu. A dependência entre os dois crescia rapidamente.
Ele já não tomava decisões por si mesmo. Nancy sempre estava ali, opinando e dirigindo sua vida. A banda começou a notar essa influência, e reuniões se tornaram impossíveis sem a presença dela. Sempre que podiam, tentavam afastá-la, mas Sid ficava do lado de Nancy, não importava o quê. O casal se tornou uma bomba relógio. O estilo de vida caótico deles preocupava até mesmo as pessoas acostumadas ao caos do punk rock. O empresário dos Sex Pistols chegou a planejar um esquema para mandar Nancy de volta para Nova York à força, colocando-a em um avião sem que ela soubesse. Mas a ideia logo foi descartada. Eles nunca estavam separados. A situação piorou ainda mais no início de 1978. O Sex Pistols decidiu banir Nancy de sua turnê pelos Estados Unidos. Sid foi sozinho, mas entrou em um colapso. No palco ele parecia perdido e revoltado. Em um dos shows ele atingiu uma pessoa da plateia com seu baixo, algo que já não parecia mais parte da encenação punk. Era puro descontrole. O Sex Pistols se dissolveu pouco tempo depois. E tanto o uso excessivo de drogas de Sid quanto seu relacionamento com Nancy foram apontados como fatores decisivos para o fim da banda. Agora sem banda e sem rumo, Sid e Nancy se mudaram para o Chelsea Hotel, em Nova York, em agosto de 1978. O hotel, conhecido por hospedar grandes artistas como Bob Dylan e Jimi Hendrix, tornou-se um refúgio para o casal. Mas em vez de um recomeço, foi o palco de seu declínio final. Durante 2 meses, eles praticamente não saíram do quarto. Era uma rotina de festas, drogas e isolamento. Os amigos estavam preocupados. Eles sabiam que algo ruim estava prestes a acontecer. E aconteceu. Na madrugada de 12 de outubro de 1978, Sid e Nancy organizaram mais uma festa no quarto do hotel. Em algum momento da noite, Sid tomou cerca de 30 comprimidos de barbitúricos. Ele apagou na cama. O que aconteceu depois disso permanece um mistério sombrio. Aquela noite parecia como qualquer outra para Sid e Nancy. Caos, drogas e uma festa sem fim no quarto do Chelsea Hotel. Convidados entravam e saíam sem cerimônia. E Sid, mergulhado em sua própria inconsciência após ingerir uma grande quantidade de barbitúricos, não parecia perceber nada do que acontecia ao seu redor. Por volta das 2h30 da manhã, ele murmurou algo e pediu um opioide ao seu fornecedor e guarda-costas informal, Rockets Red Glare. O pedido foi atendido, e ele voltou a se afundar em seu estado letárgico. Nada indicava que aquela seria a última noite de Nancy. Horas depois, pouco antes do amanhecer, alguns vizinhos afirmaram ter ouvido sons estranhos vindos do quarto. Gemidos femininos abafados, talvez um pedido de socorro. Mas foi somente às 11 horas da manhã que o verdadeiro pânico começou. A recepção do hotel recebeu uma ligação desesperada. Sid havia acordado. Atordoado e cambaleante, se arrastou até o banheiro e lá encontrou Nancy caída no chão, envolta por uma poça de sangue. O ferimento no abdômen era profundo e fatal. O desespero tomou conta dele. Saiu pelos corredores do hotel em estado de choque, murmurando frases desconexas, perguntando quem poderia ter feito aquilo. Testemunhas afirmaram que naquele momento ele chegou a confessar: "Eu matei Nancy." Mas assim que a polícia chegou, Sid negou tudo. Disse que não lembrava de nada. Alegou que estava desacordado a noite inteira e que simplesmente a encontrou morta. Os policiais não compraram essa versão. Para eles, o culpado estava ali, bem na frente deles. Sid foi preso como principal suspeito. O empresário Malcolm McLaren e amigos próximos insistiam que Sid não poderia ter feito aquilo. Nancy era sua obsessão, seu mundo. Mas os fatos eram poucos e confusos. A polícia não procurou outros suspeitos. Sid foi solto sob fiança pouco tempo depois. A tragédia, no entanto, não terminaria ali. Sid estava perdido sem Nancy. Apenas alguns meses depois, em 2 de fevereiro de 1979, foi encontrado morto por overdose no apartamento de sua nova namorada. Na noite anterior, ele havia participado de uma festa ao lado da mãe e de alguns amigos. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, pondo um fim definitivo a qualquer julgamento. Com sua morte, a investigação foi arquivada. A polícia não via mais motivos para continuar. Mas para muitos, a história nunca foi bem resolvida. Anos depois, surgiram relatos de que outra pessoa poderia estar envolvida.
Rocket's Red Glare, o mesmo homem que fornecia drogas para Sid. Segundo um livro sobre a cena punk da época, ele teria admitido informalmente o assassinato de Nancy. A teoria sugere que, ao voltar ao quarto naquela madrugada, Rockets encontrou Sid desacordado e viu uma grande quantidade de dinheiro sobre a mesa. Pensando que Sid já estava morto, decidiu roubá-lo. Foi então que Nancy saiu do banheiro e flagrou o roubo. Furiosa, ameaçou chamar a polícia. Rockets então teria pegado uma faca, presente que Nancy havia dado a Sid, e a atacado, fugindo logo em seguida, convencido de que deixara 2 cadáveres para trás. Tempos depois, Rockets negou tudo, dizendo que não lembrava de nada daquela noite. A verdade, se é que algum dia foi conhecida, se perdeu na poeira do tempo. Naquela noite fatídica, o destino parecia ter traçado um caminho inevitável para Sid e Nancy. Entre drogas, desespero e um amor destrutivo, o desfecho de sua história permanece um mistério envolto em especulações e teorias conflitantes. Rocket's Red Glare, o traficante e segurança ocasional de Sid, sempre foi uma peça-chave no quebra-cabeça. Ele costumava sair para buscar drogas e retornar logo depois. Mas naquela noite, a única noite em que ocorreu um assassinato, ele desapareceu. Para se defender, chegou a mencionar a presença de outro traficante no lobby do hotel, mas nunca forneceu nome ou descrição. Essa figura misteriosa sequer pode ter existido. Nos anos seguintes, as versões sobre o que realmente aconteceu se multiplicaram. Alguns acreditam que Sid e Nancy tinham um pacto de morte e que naquela noite tentaram dar fim às suas vidas juntos. No entanto, Sid, que já tinha alta tolerância a barbitúricos, não sucumbiu aos comprimidos, enquanto Nancy foi fatalmente ferida. Um músico presente na festa naquela noite sugeriu uma hipótese ainda mais trágica. Nancy poderia ter se esfaqueado em um momento de desespero, buscando provocar Sid ou chamar sua atenção. Um comportamento que já havia demonstrado antes. Mas com Sid desacordado, ela teria sido deixada à própria sorte, sangrando no banheiro até seu último suspiro. A dor da perda foi insuportável para Sid. Apenas uma semana após sua prisão, tentou tirar a própria vida, afirmando que precisava se juntar a Nancy. Ele sobreviveu e foi enviado para uma enfermaria psiquiátrica antes de ser solto sob fiança. Durante os 55 dias seguintes, passou por um rigoroso programa de desintoxicação, aparentemente conseguindo se livrar das drogas. No entanto, ao voltar para o convívio social, acabou recaindo. Na noite de 2 de fevereiro de 1979, durante uma festa com amigos, sua nova namorada e sua própria mãe, Sid teve acesso à heroína novamente. A dose que injetou não teria sido fatal meses antes, mas após a reabilitação, seu corpo não suportou a substância. Na manhã seguinte, foi encontrado sem vida. A autópsia concluiu que sua morte foi acidental, mas um bilhete encontrado dentro de sua icônica jaqueta de couro sugere algo diferente. Nele, Sid escreveu: "Nós tínhamos um pacto de morte, e eu tenho que cumprir minha parte do acordo. Por favor, me enterrem ao lado da minha amada. Me enterrem com minha jaqueta de couro, jeans e botas de motociclista. Adeus." A mãe de Sid tentou honrar o desejo do filho e pediu à mãe de Nancy que espalhasse suas cinzas sobre o túmulo dela, mas foi proibida. Mesmo assim, há rumores de que, clandestinamente, jogou as cinzas no cemitério. E então surge outra teoria ainda mais obscura. Teria sido a mãe de Sid a responsável por sua overdose? Alguns afirmam que naquela festa, as drogas foram cuidadosamente controladas para que ele não usasse em excesso. Mas no fim, foi sua mãe quem guardou a última dose. Há quem diga que ela própria administrou a injeção, garantindo que Sid nunca mais voltasse à prisão. O documentário canadense Final 24 sugere que, no leito de morte, ela teria confessado o assassinato do próprio filho. Mas essa confissão nunca foi comprovada, e talvez nunca saibamos a verdade. Independentemente da versão, o relacionamento de Sid e Nancy era uma tempestade incessante, repleta de paixão e destruição. O que começou como um romance punk se tornou uma tragédia que ainda ressoa na cultura pop. Se tem uma lição que a história nos ensina, é que o caminho das drogas nunca leva a um final feliz. Um dos exemplos mais trágicos disso foi esse caso de Sid Vicious,
baixista da icônica banda Sex Pistols. O punk rock era sinônimo de rebeldia e atitude. Mas para Sid, essa rebeldia foi longe demais. Ele se envolveu profundamente com drogas pesadas, e seu relacionamento conturbado com Nancy Spungen se tornou um verdadeiro pesadelo. Entre brigas, violência e um vício destrutivo, a história desse casal terminou da pior forma possível. Nancy foi encontrada morta em um quarto de hotel, e Sid morreu pouco tempo depois de uma overdose, aos apenas 21 anos de idade. O que parecia ser um estilo de vida rock and roll acabou em tragédia. Não foi glamour, não foi sucesso, foi destruição. Drogas não são uma brincadeira. Elas destroem carreiras, amizades, famílias e vidas. Não caia nessa armadilha. O preço a se pagar é alto demais. Se você está passando por dificuldades ou conhece alguém que esteja, procure ajuda. Há sempre um caminho melhor para seguir. Escolha a vida, escolha seus sonhos, escolha um futuro. E você, o que acha? Será que Sid realmente matou Nancy? Ou será que outra pessoa estava no quarto naquela noite? Nos vemos no próximo mistério se você tiver coragem.